Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã, junto com você, eu estou aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E temos, irmãos, assuntos surpreendentes para comentar hoje. Estou aqui mostrando uma imagem da cúpula da rocha, ou domo da rocha, ali no Monte Moriá, em Israel, o Monte do Templo. Meus irmãos, os irmãos sabem que toda medicação, todo remédio que a pessoa toma, ele tem o efeito colateral. Muitas vezes você toma um remédio para dor de cabeça, mas se você olhar na bula, você vai ver uma relação de efeito colateral muito maior do que o benefício, ou seja, do que o remédio propõe em curar. Então, o efeito colateral, meus irmãos, desta vacina, foi feito documentos em que os laboratórios que criaram a vacina não se responsabilizam por efeitos que esta vacina possa trazer para o ser humano. Então, nesta manhã, eu quero falar com você a respeito da vacinação mandatória, o passaporte mundial com rastreamento genético, a eliminação do papel moeda e o grande reset. Meus irmãos, muitas pessoas estão dizendo que o grande reset, ele é, na verdade, uma teoria da conspiração, mas isto não procede, porque nós vemos que o grande reset, ele será implantado no mundo a partir do comando da nova ordem mundial com a direção do anticristo. Mas agora em 2021 haverá um fórum em Davos aonde eles tentarão implantar a moeda digital, implantar também este grande reset mundial que será para dominar o mundo. Tá certo que muitas pessoas não acreditam que isto venha a acontecer, mas eu quero deixar alguns pontos claros para você nesta manhã. Estou até mostrando aqui imagem do Domo da Rocha, aonde tem uma área aqui que você pode observar enorme. Esta área todinha é reservada para este santuário, santuário entre aspas, não é? Aqui tem uma mesquita, bem aqui onde eu estou colocando a seta tem uma mesquita, e estes muros aqui em volta, tudo isto aqui é o templo. Tudo isto aqui pertenceu ao segundo templo e ao primeiro templo, não é? O templo erigido por Salomão, o segundo. Então, meus irmãos, esta área aqui é a área que existe uma briga constante pelo domínio deste local. Mas se nós formos olhar na palavra de Deus, entendendo a palavra, não é a construção, meus irmãos, que é o lugar santo. O que diz em Gênesis? Gênesis 28 diz assim, no versículo 10, diz assim: E partiu Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para você que, na realidade, não é o templo em si que é santo. Veja em Êxodo 3. Êxodo 3 diz assim, olha, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Cetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, em Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo,
no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, meus irmãos, nós vemos que isto aqui, que eu mostrei para você no começo, é terra santa, não é? E esta aberração aqui, a cúpula da rocha, ou domo da rocha, que é da religião islâmica, está ali. Então, esta é, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel. Muitas pessoas também explicam que quando o anticristo entrar no poder, depois dos 3 anos e meio em que o templo já tiver sido construído, ele vai colocar ali a sua imagem. E esta imagem será também chamada de abominação desoladora. Então, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo e os judeus não podem entrar aqui para fazer as suas orações. Eles são obrigados a fazer as suas orações no Muro da Lamentação. O Muro da Lamentação, meus irmãos, é um muro em que é o único lugar em que o judeu ele pode manifestar a sua fé em Deus ali em Israel. É este lugar aqui, ó, o Muro da Lamentação. Então, nós temos que observar que, ó, aqui, ó, este lugar aqui, ó, é o lugar que fica pelo lado de fora do Domo da Rocha. Aqui, neste lugar aonde eles se reúnem para fazer as suas orações, não é? Então, nós estamos aqui mostrando para você que Jerusalém é terra santa. Este lugar, o monte, é terra santa, aonde está esta cúpula da rocha hoje. Hoje ela está ali e ninguém pode colocar a mão. Este telhado aqui é todo feito de ouro. Foram 100.000 moedas de ouro. Foram derretidas para fazer esta parte da cúpula aqui em cima. Então, meus irmãos, eu quero, neste momento, levar você a uma meditação sobre a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela vai trazer para você um grande esclarecimento. E eu e você estaremos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Nós estamos falando da eliminação do papel moeda, em que em 2021 vai haver o fórum em Davos, não é? Muitas pessoas, como eu disse, acham que isto é teoria da conspiração, mas é o plano da nova ordem mundial para dominar o mundo. Ele já está sendo anunciado, meus irmãos, abertamente, escancaradamente, através de propagandas, muitas vezes propagandas com bancos que a gente nem consegue discernir pelas mensagens subliminares. Eles estão divulgando este acontecimento. Tá certo que para implantar será necessário que o governo do anticristo esteja no poder. Então eu quero dizer para você que a economia ela está sofrendo um grande impacto por causa da pandemia, né? E nós sentimos isso no bolso. E eles pensam em fazer o reinício. E este reinício é a 51ª reunião que acontecerá em 2021, em Davos. O Fórum Econômico revelou este plano em 2020, falando sobre o reinício ou reset, reinício da economia. Estão usando, meu irmão, a pandemia para refazer toda a economia global.
os governantes criaram o lockdown e quebraram a economia, e eles agora apresentam a solução para o desemprego e a crise, ou seja, eles batem e sopram. Eles criam o problema e depois eles vêm com o remedinho para o problema. E qual que é a arma deles que eles usam para prender as pessoas? É o medo. O medo é a ferramenta para gerar o caos no mundo. Este medo é o que vai trazer este governo da nova ordem mundial, onde as pessoas irão aceitar. Eles vão implantar a criptomoeda, é o reinício do capitalismo, da economia. Isto também aconteceu em 1944, com o Bretton Woods, que o dólar foi ligado ao ouro, foi um reset americano, né? E até um presidente, Nixon, ele chegou um determinado momento que ele rompeu com o Bretton Woods e ele deixou eles de lado e implantou a moeda dólar, que se tornou fiduciária, ou seja, o dólar ele é uma moeda de reserva no mundo inteiro. Todas as pessoas guardam o dólar, como no Brasil também tem as suas reservas de dólar. E todas as coisas hoje são controladas através do dólar. Isso é muito fácil para fabricar dinheiro. Os Estados Unidos têm um histórico de fabricação de dinheiro absurdo, que dá 2 ou 3 vezes o PIB do Brasil, agora nesta pandemia. Mas este dinheiro, meus irmãos, ele vai sair de circulação. E o maior problema que eu vejo, que eu já falei para você, é a soberania das nações, os governos, que têm o seu domínio, têm o seu controle da sua economia e do seu país, em aceitar, em fazer essa troca da moeda em papel pela moeda digital. Os bancos, é um exemplo, eles estão injetando na economia através dos empréstimos, mas se você perceber, somente as pessoas que têm grandes aquisições é que conseguem empréstimo. As pequenas empresas, os pequenos empresários, eles não conseguem, né? Então eles vão transformar o dinheiro em criptomoedas. E é chamado também de blockchain, em criptomoedas e quantias de dinheiro em moedas digitais ou crédito. O Banco Central vai enviar diretamente no celular as moedas digitais. É um caminho aberto para a renda universal. Nós já falamos também sobre esta renda universal, onde cada pessoa irá ganhar o seu salário depois da implantação deste governo, ou seja, o governo vai controlar tudo. E interessante é que a tecnologia da rede Bitcoin é a blockchain. Os governos querem controlar o dinheiro, mas está havendo um impasse. Como eu disse, o impasse é a soberania das nações. Enquanto eles não conseguem controlar o dinheiro e as pessoas, eles estão tentando controlar a tecnologia, os programas, Bitcoin, criptomoedas, carteira digital, etc. Então veja você, os governos, eles ainda não conseguiram, não é? Eles não conseguiram ainda controlar o dinheiro das pessoas. E isto eu creio que só vai acontecer a partir do momento que a nova ordem mundial estiver no poder. Ou seja, que o império do anticristo estiver governando, a besta estiver governando e o anticristo estiver no poder. Nós temos visto, meus irmãos, que existe uma conta que é feita através do livro de Daniel, Daniel 12, 2. Eu acho que eu vou colocar aqui para você ver, que é muito interessante. Para a gente fechar o assunto aqui, é importante que você fique até o final do vídeo, deixe o seu like e mande para as pessoas, né, enviando e assistindo. Daniel 12, 12, eu quero ler aqui para você o que a palavra diz. Muito interessante isso aqui, ó. Diz assim:
Vamos ler a partir do versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É como eu já falei, que o livro lacrado, fechado de Daniel, ele começou a ser revelado. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui, meus irmãos, é possível a gente fazer um cálculo que diz aqui que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Quando o sacrifício contínuo foi tirado? Quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, não é? E isto aconteceu, meus irmãos, e somando estes dias, nós podemos ter uma conta aqui especial. Esse 1290 dias são anos. Você somando isso aqui e mais no versículo 12, que diz aqui, ó, bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias, que são 1335 anos. Então veja só, em 692, depois de Cristo, depois da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, no ano 692, né, passaram-se 692 anos, eles construíram esta aberração aqui, que eu te mostrei. E esta construção está lá até hoje. Foi feita no ano 692. Aí você pega, né, 1328, subtrai de 2020, você chega a 1290. Olha a conta que nós devemos fazer. A principal é esta aqui agora. Você pega ali o último versículo, Daniel ali, 1335 dias, e você faz esta conta, você vai ter o ano de 2027. 2027, você pegando 1335 dias, não é? E fazendo esta conta, você consegue chegar a este número, a soma deste número com os anos, né? Os anos da abominação da desolação, você consegue chegar, somando, você consegue chegar a 2027. 2027, se nós formos olhar, 7 anos será da grande tribulação. Tem pessoas que já estão falando que a grande tribulação já se iniciou. Mas, na verdade, a grande tribulação ainda não iniciou, mas está para iniciar. E interessante é que a igreja do Senhor Jesus, ela vai subir. Antes de tudo isso, antes destes acontecimentos, a igreja do Senhor, ela subirá. E nós não veremos o anticristo, meus irmãos. Tem muitas pessoas que estão curiosas. Eu ouvi até um pastor dizendo para um membro da igreja, ele perguntou que queria saber quem era o anticristo e queria ver quem era o anticristo. Aí o pastor respondeu, olha, se você quiser saber quem é o anticristo, você tem que ficar para a grande tribulação. Então é interessante, né? Muito interessante. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa se preparar. Ela precisa estar unida na fé, no amor, no evangelismo e na santificação e fidelidade para poder subir. Tem gente que não está levando a sério, meus irmãos. Mas nós vemos que a palavra de Deus, como eu mostrei em Daniel, né? Daniel mostra o ano em que a abominação da desolação foi colocada. Ele fala claro. E quando for colocada a abominação, e na minha opinião a abominação é o domo da rocha. Foi neste ano que eu falei para você, o ano de 692. E se você pegar os 692 e somar com 1335,
você vai chegar no ano 2027, né? Nós temos textos referentes que a abominação desoladora, ela é a idolatria. Nós temos em Levíticos 26:30, Deuteronômio 7:25 e Deuteronômio 12:31. Nós temos referências que a abominação da desolação, ela é a idolatria. Então fiquemos atentos, porque esta moeda digital, ela está para ser implantada e muitas pessoas já estão usando, você sabe disso. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com a criptomoeda porque ela tem um valor assustador. Quando ela foi criada, ela não tinha tanto valor. As pessoas que investiram e compraram, muitas ficaram ricas porque ela valorizou excessivamente. Então, isto está para ser implantado, será trocado o dinheiro em espécie ou papel para o dinheiro digital, meus irmãos. Isto vai acontecer. Como eu disse, não é? Na minha visão, eu vejo que o impedimento disso é a soberania das nações. Que uma nação tem as suas reservas de ouro, tem as suas reservas em dólares. Para eles aceitarem, vai ter que o anticristo estar no poder e a besta estar dominando já. E isto não vai ser difícil, porque eles já estão tentando. E em 2021 agora, eles vão ver se eles conseguem fazer essa transição da economia. Porque a economia está sofrendo, está quebrada, e as pessoas sabem que está tudo difícil. Para ninguém está muito fácil. Então, vejamos e fiquemos atentos, né? Fiquemos atentos, porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Nesta manhã, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus, meus irmãos. Orem, busquem a presença do Senhor e vamos divulgar, porque vem aí o arrebatamento. E o arrebatamento, ele é eminente, ele está para acontecer. A igreja precisa simplesmente se preparar com santificação, adoração, consagração e dedicação à obra do Senhor. Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus nesta manhã. Amém?